Quem fundou a escola bíblica dominical no mundo? Muito bem, um assunto muito importante. Para começar a responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouco ao passado, né? Então, voltando ao passado, nós iremos falar de início de um grande homem de Deus conhecido como John Wesley. E antes de começar a falar sobre a história dele, quando ele começou a falar um pouquinho da palavra de Deus, e que depois deu início da escola bíblica dominical, eu quero falar também do que aconteceu com John Wesley antes, quando ele ainda era uma criança. Segundo diz a história que John Wesley, ele foi salvo de um incêndio em sua casa. E como seus pais não estavam em casa, o seu vizinho, ele foi e entrou na chama e tirou John Wesley lá da chama de fogo. Aí quando sua mãe chega em casa, aí fala para todo mundo dizendo que John Wesley é um tição tirado do fogo. Glória a Jesus. Então, quando nós vê esse assunto, com certeza a irmã entendia a palavra de Deus. No capítulo 3 do livro de Zacarias, né, a Bíblia diz que Josué estava com as vestes sujas, né, manchada, e Satanás estava lhe acusando, porque ele estava com as vestes sujas. E Josué era o sumo sacerdote, né? Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor repreendeu Satanás e disse: tu não sabes que Josué é um tição tirado do fogo? Porque era um pregador da palavra de Deus, um pregoeiro do evangelho, um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus. John Wesley, ele começou um trabalho bem importante na vida de muitas crianças. Diz que John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão em Savannah, na Geórgia, na Europa. Em 1737 começou um trabalho de ensino bíblico para as crianças. John Wesley. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, ele começou um trabalho com as crianças. A gente precisa ter esta visão. As igrejas evangélicas, ela precisa ter essa visão dos trabalhos com as crianças. Por quê? John Wesley vê o quê? O que ele vê? Ele vê as crianças ali jogadas na rua, porque segundo diz a história que as crianças trabalhavam de 10 a 12 horas por dia. De segunda a sábado. Não tinha nenhum dia que durante a semana que pudesse ele acolher aquelas crianças, falar da palavra de Deus com aquela criança, porque as crianças dizem que trabalhavam numa fábrica de alfinete, né? Presbítero Severino, então o que o senhor está falando aí, então ele dava um ensino na rua para as crianças, na rua, é isso? Justamente, na rua, né? Porque não tinha um lugar, né, para ele ensinar as crianças, né? Então ele viu que, olhou para as crianças nas ruas e viu que Deus tinha algo muito importante na vida das crianças. Porque a gente tem que perceber uma coisa, nós cristãos, que tem pessoas que às vezes até ignoram quando a gente ganha uma criança para Jesus. Não é verdade? Ganha uma criança. Mas a criança, ela é o maior meio para o crescimento da igreja. E você quer ver uma igreja crescer? Faça trabalhos com as crianças. Convide crianças da rua, vizinho, amigo, parente. Cada criança convide outra. E traga para a igreja. Faça um trabalho que chame a atenção, que você vai ver a igreja crescer. Porque começou da onde? Dos pequenos. Não se começa dos grandes. Começa dos pequenos. E John Wesley, ele era um homem que ele evangelizava 3 vezes por dia. No mínimo 3 vezes por dia. E segundo diz a história, que ele montava em cavalos e andava de 90 a 100 quilômetros
para evangelizar. Olha a visão do homem. A visão dele estava além do seu entendimento, né? Então foi um homem que olhou para as crianças e viu que o crescimento da igreja dependia dos pequenos. Então ele agora continua fazendo o seu trabalho, e segundo diz a história que 32 anos depois, em 1769, né, a história registra que no ano de 1969, a jovem Hannah Balmoro, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica dominical em sua residência. Ela se converteu com o sermão de quem? De John Wesley. Ela se converteu com 26 anos de idade. E agora ela chega para John Wesley e diz: eu vou me responsabilizar a evangelizar as crianças. Então quer dizer, ele preparou o caminho e ela deu seguimento. Preparou o caminho, né? Só que ele precisava de ajuda. Sim, sim. Só que essa ajuda demorou 32 anos, né? Porque na história não está registrando outra pessoa que ajudou ele, John Wesley. Veja aonde começou a escola dominical. Aonde? Com essa jovem que se converteu. Só que, lá vem mais para frente, 11 anos depois, né? 11 anos depois, em 1780, em Gloucester, Inglaterra, Robert Harris, um jornalista seguidor do metodismo, criou a primeira escola dominical para as crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. Ou seja, oficializou a escola bíblica dominical 11 anos depois da conversão dessa jovem. Programa Tarde Gospel, comenta aí.